Pai, aqui está teu filho. Nós pedimos agora o cerco de fogo do céu sobre a vida dele agora, Pai. Guardando, livrando, protegendo do alto da cabeça, a saúde física, emocional, espiritual, a família, o trabalho, tudo que leva o nome dele. Que ele continue com a sensibilidade no espírito que o Senhor já deu para ele, papai. Que a autoridade dos céus, Pai, ele possa usar. Em nome de Jesus, Pai. Enche mesmo, Pai, o teu vaso até transbordar. Com a boa semente que vai ser semeada nessa terra fértil, Pai. Que nada venha roubar. Nós oramos agora e entregamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Boa noite, igreja. Graça e a paz de Jesus. Amém? Amém? Louvar ao Senhor. Estavam a benção os louvores, né? Que louvores lindos hoje para abençoar a igreja nesse culto de ceia. Você veio preparado para o culto de ceia nessa noite, que é aquele memorial de nós lembrarmos mais profundamente o que Jesus de fato fez por nós na cruz. Tudo que Ele pagou, tudo que Ele passou. E hoje é o dia de nós obedecermos ao mandamento, a ordenança de Jesus que diz para fazermos isso em memória a Ele, em memória ao sacrifício. Amém? Preparados para a palavra, então, a mesa está posta, Espírito Santo já se faz presente. Um recadinho da Isa e do Julinho, falei com eles hoje, eles mandaram um abração para todos vocês, eles estão bem, apesar de algumas dificuldades lá onde eles estão. Essa semana eles tiveram treinamentos, participaram de alguns cultos, e tiveram ali as estratégias de como eles vão evangelizar agora, dessa semana que vem, e já tem vidas alcançadas para Jesus naquele lugar. Ela testemunhou coisas lindas para nós, e eles pediram para vocês continuarem em oração pela vida deles, porque teve bastante teoria essa semana passada, e a partir de amanhã eles vão dividir as pessoas em grupos de 6 para a prática, para os lugares mais difíceis daquele lugar, e eles vão precisar da oração da amada igreja, e eu creio que será bênção, será uma experiência maravilhosa aí na vida da Isa e do Julinho. Amém? Muito obrigado pelos que já estão aí em oração. Glória a Deus. Então, nosso culto de ceia, nós vamos continuar com a série que nós estamos ministrando à amada igreja, que é a série... Nossa, gente... Ah, bom. Glória a Deus. Renovo. Quem precisa de um renovo aí do céu? Amém? Glória a Deus. Todos nós precisamos, né? E domingo passado nós tivemos aqui a ministração da Taluana. Quem esteve presente foi ministrado sobre o presente que Jesus nos deu, que é a paz. Não é a paz igual à paz do mundo, mas é uma paz que excede todo o nosso entendimento, que independente de circunstâncias, ela está dentro de nós e nos dá essa plenitude que o Senhor quer que nós estejamos diante dele, uma paz que irradia aonde nós estivermos. E para hoje eu estive refletindo nesse culto de ceia sobre o que Deus tem feito nesse tempo, onde a maioria dos cristãos estão buscando coisas grandes de Deus, coisas muito grandes, malabarismos, mas o que Deus me ministrou é que Deus tem feito grandes coisas nas pequenas coisas. São nas pequenas coisas que Ele mostra o teu amor, a tua luz, a tua direção, a tua proteção. E as pequenas coisas que Ele faz em nosso meio, nos mostra que não é preciso muitas coisas, meus queridos, para sermos felizes. O homem que complica tudo. Jesus é simples e tudo que Ele falou é simples e é fácil de viver, mas o homem burocratizou tudo, complicou tudo, desobedeceu, mas Jesus continua firme, firme fazendo pequenas coisas para que essas pequenas coisas se tornem grandes dentro de nós. Então, quem está nesse mundo, correndo muito nesse tempo, não para nada, está acelerado, vai perder o que Deus está fazendo nesse tempo, não tem como. Nós temos que buscar o Senhor, porque a palavra nos diz, toda a terra está cheio da sua glória. Em tudo nós vemos Deus, em tudo que nós vemos tem o mover de Deus.
tem ali o fruto de Deus que Ele semeou para cada um de nós, nas pequenas coisas. E é isso que nós vamos ver aqui hoje, porque nós temos o hábito de quê? De olhar só para a maldade humana, para a competitividade, para injustiças, para o que deu errado. Mas eu falo uma coisa para vocês que já foi dita aqui no começo do culto: Jesus está aqui em nosso meio, amém? Glória a Deus. E Ele é a paz, Ele é o amor, Ele é o refrigério, Ele é o renovo. É Ele que acalma os ventos e as tempestades. Ele é o sol da justiça. E Ele que está aqui nessa noite pairando sobre nossas vidas, querendo falar com cada um de nós. Se nós estivermos com corações abertos para receber da mensagem dEle, Ele quer falar contigo hoje. Sabe o que Jesus quer fazer com você hoje? Trocar o teu fardo com o fardo dEle, meus queridos. Quem entrou aqui nessa noite com o fardo pesado, o Senhor vai trocar com você, porque o fardo dEle é leve, o teu jugo é suave. Então se atente para a poderosa palavra do nosso Deus. Estamos vivendo tempos difíceis, mas o renovo é conosco. É o nosso Senhor Jesus que morreu por nós, amém? Vamos abrir a palavra no Evangelho de Mateus, capítulo 18. Evangelho de Mateus, capítulo 18, nós vamos ler verso 1 a 4. Eu ia trazer um videozinho para vocês, mas como é culto de ceia também, até para ganhar um tempo, depois eu comento que vídeo era esse, um vídeo de 1 minuto e meio, que me levou a refletir sobre essa palavra, sobre o que Deus faz em nossas vidas através das pequenas coisas. Amém? Estou escutando um barulhinho ainda da Bíblia, então vamos esperar mais um pouquinho, sem pressa. Olha que legal esse barulhinho, nesse tempo digital, ouvir esse barulhinho aí é ungido esse barulhinho de Bíblia abrindo. Mateus 18, 1 a 4. Amém? Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram, versão NVI que está aqui, né? E isso, vocês podem colocar a NVI, a mídia? Para quem não trouxe Bíblia, isso. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, em verdade lhes digo, que a não ser que vocês mudem e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, é o maior no reino dos céus. Amém, meus queridos? Pai querido, nós estamos diante de uma preciosidade, Senhor. Estamos diante de vida, Pai. Estamos diante de salvação, de poder e glória, que é a Tua palavra, Senhor, que não volta jamais vazia. E que nessa noite ela possa continuar fazendo morada em nossos corações, que ela possa nos transformar de dentro para fora, Senhor, que ela possa ser refrigério e renovo para nós, nos dê entendimento, Pai, tire toda distração, Senhor, toda perturbação de mente, Senhor, nos dê nessa noite ouvidos de discípulos, Pai, Pai, eu te peço, Senhor, abençoe cada vida que entrou nesse lugar com Teu poder, com Tua palavra, com Teu óleo santo, cada família aqui representada, Senhor. Seja conosco, Pai querido, porque nós cremos no Teu poder, nós cremos, Senhor, na Tua vontade, boa, perfeita e agradável, Senhor. Então fale conosco nessa noite, Papai, conforme o Teu querer. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Esse texto aqui é tremendo, é muito importante para nós que somos cristãos, prestarmos atenção no que Jesus falou aqui para os apóstolos e fala para nós hoje. Ele está falando que, por mais que nós estejamos no piloto automático, na correria do dia a dia, ansiosos, inseguros, há algo de Deus para nós, se o nosso coração for como o coração de uma criança. Porque se nós estivermos preocupados apenas com o nosso querer, com o nosso fazer, indo em direção contrária aos princípios de Deus, nós não vamos conseguir entrar no reino da justiça de Deus e deixar Ele governar as nossas vidas. Nós temos que parar para respirar.
Nós temos que abrir os nossos corações para que Jesus possa fazer uma obra em meio a toda essa correria que nós temos, todas essas preocupações que todos nós temos e que eu sei que são preocupações justas, mas há um lugar de refúgio, há um lugar que nos ensina a termos um coração que esteja cheio de coisas boas, que é o tema dessa noite. Porque entra tanto lixo, tanta preocupação, que vai tirando o que o Senhor quer de nós, que é a pureza de uma criança em os nossos corações. Eu digo para vocês, meus queridos, que se nós tivermos coração igual de uma criança, nós vamos nos livrar de muitas ciladas, meus queridos. Eu me livrei de muitas. E como ter esse coração de criança, nós vamos aprender com o Mestre Jesus aqui nessa noite. Porque quem governa a nossa vida é o nosso Senhor. Então a palavra diz que basta cada dia o teu mal. E Jesus é quem acalma nossos corações. Ele quer que nós diminuamos para que Ele cresça em nossas vidas. Então quem deve governar as nossas vidas é o nosso Senhor, porque é um reino de justiça. E aqui nós lemos que Jesus respondeu uma pergunta sobre quem é o maior no reino dos céus. Reino dos céus, irmãos, na Bíblia, e reino de Deus é praticamente sinônimo, é a mesma coisa, e não tem nada a ver com salvação. Reino de Deus, reino dos céus, é o reino que já está aqui, estabelecido por Jesus, desde quando Jesus veio. Quem tem Jesus no coração, aceitou Jesus, tem Jesus como Deus, como aquele que governa a tua vida, já está vivendo aqui o reino de Deus, não na sua plenitude, que só será no grande dia, mas o reino de Deus já se faz presente. O Senhor disse que o reino de Deus está dentro de nós. Esse é o reino de Deus que Ele falou, que nós temos que ter um coração como de criança, para podermos participar desse reino do eterno, de tudo que Deus tem de bom para nós. E Ele nos ensina então, que uma espiritualidade sadia, para pessoas que são maduras espiritualmente, são pessoas que não têm aquele ímpeto e aquela vontade de estar toda hora provando que é melhor em tudo que faz, que é melhor que o outro, que é a competitividade. E é isso que os apóstolos estavam falando, eles queriam saber quem era o melhor entre eles. Mostrava quão pequenos eles eram e pensavam que eram grandes. E Jesus deve ter se decepcionado muito, porque eles não haviam entendido ainda o que é o reino de Deus e a sua justiça. Quem tem uma espiritualidade sadia, se preocupa em melhorar a cada dia. Eu quero ser melhor a cada dia. Amanhã eu quero ser melhor que hoje. Depois de amanhã, eu quero ser melhor que amanhã. De passo em passo, de glória em glória, até o dia de Cristo Jesus. Eu não tenho que ficar refém de aprovação alheia e querer provar que eu sou melhor que ninguém. E isso ocorre em nossa vida, no meio cristão, no trabalho, na parentela, em tudo quanto é lugar. Você vai conversar com alguém, a pessoa não demora 5 minutos, quer te falar o que ela faz e de quem que ela é melhor, o que ela já fez e tal, e fica nessa dimensão, sem entender o que Deus quer de nós, que nós temos que melhorar um pouquinho a cada dia, de dentro para fora, e nós temos que se preocupar com quem nos criou, quem nos deu a salvação, e não com outros, que têm acabado com pessoas, essa comparação uma com as outras. Nós não nascemos para sermos comparados, queridos. Você tem uma digital única. Nós temos comportamentos e temperamentos totalmente diferentes. Os apóstolos eram todos diferentes um dos outros, e juntos foram homens que mudaram a história da humanidade. Você tem um DNA de Cristo, só teu, que ninguém toma. Aqui no meio nós temos coléricos, sanguíneos, fleumáticos, melancólicos, mas cada um com o coração cheio de Deus. Não tente imitar ninguém, tente ser a tua melhor versão. E aí você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. É isso que Jesus estava tentando falar para os apóstolos. E eles estavam aqui mostrando que eles eram pequenos, eles discutiam quem era o maior. E pior, gente, eles tinham descido de uma experiência tremenda. Nesse episódio, os apóstolos, eles tinham descido, Pedro, Tiago e João, do Monte da Transfiguração, onde eles viram Jesus transfigurado ao lado de Elias e Moisés. E Deus, com uma voz do alto, dizendo: esse é o meu filho amado, em quem me agrado, falando para nós que o centro tem que ser Jesus.
acima da lei e da profecia, representadas por Elias e Moisés. O centro da nossa vida é Jesus. Amém? Vocês entenderam? Jesus Cristo de Nazaré, que derramou sangue por mim e por você, e que nós vamos nessa noite de ceia celebrar isso. Mais ninguém. E os apóstolos ainda não estavam entendendo. Quem é o maior do teu reino? Quem é o mais capacitado? Quem vai ficar do teu lado? Um do lado, outro do outro. Meus queridos, Jesus falando da redenção. Jesus falando do maior plano da história da humanidade, que ele iria, mas deixaria o Consolador, e os apóstolos brigando para ver quem era o maior no reino de Deus. Misericórdia. Jesus deve ter falado: Pai, eles não entenderam nada. Eu vou ter que voltar um pouco mais nos dias ressurretos para terminar de ensinar esses caras. Então confia no dom que Deus te deu. Deus deu um dom para cada um de nós. Confia no talento que Ele te deu e coloque isso para trabalhar em prol das pessoas, a começar pela tua casa. Então esse episódio é muito interessante. Jesus dando essa lição e mostrando uma criança. Fala: olha como vocês estão por fora. Vocês têm que evoluir ao ponto de se tornarem como essa criança. Eu acho isso muito tremendo da parte do Senhor. Então nós tiramos aqui alguns ensinamentos tremendos de Jesus, porque os apóstolos estavam lá perguntando, como nós lemos aqui no capítulo 3. Dessa forma, Jesus responde: em verdade lhes digo que, a não ser que vocês mudem e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança é o maior no reino de Deus. Então não adianta, queridos, o reino de Deus é o reino de ponta cabeça mesmo, é o reino da contramão do mundo. Você quer ser o maior, você tem que ser o menor. Dar é melhor do que receber. Muitas vezes não é só riso, também é choro. Muitas vezes temos que amar aquele que nos afrontou. É totalmente oposto do que o mundo coloca para as pessoas, e por isso o mundo está como está. Falta de princípios, falta do amor de Jesus. Ah, se não fosse o amor de Jesus, ai de nós se não fosse momentos como esses, todos reunidos em comunhão, ouvindo a santa e poderosa palavra daquele que tem poder para mudar a nossa vida, transformá-la e ainda nos dar a salvação eterna. Esse Jesus, meus queridos, é bom demais, é bom demais. E o homem enxerga o outro de uma forma diferente como Jesus enxerga. Quando eu olho no espelho, eu vejo uma coisa. Jesus olha para mim e vê outra, totalmente diferente. Quando olhamos para o nosso próximo, nós olhamos por fora. Jesus já olha por dentro. Glória a Deus por isso. Então nós não conseguimos entender. Esse olhar de Jesus é um olhar diferente, porque é um olhar do Pai. É um olhar que não se preocupa com esse amontoado de carne e ossos, que logo se tornará pó. Ele se preocupa com uma essência que Ele colocou dentro de cada um de nós, para que nós vivêssemos plenamente um propósito estabelecido por Ele, mas Ele nos dá liberdade para aceitarmos isso ou não. Amém? Aceitarmos isso ou não. Que amor é esse? Ele não obriga nós a aceitarmos o que Ele tem para nós. A Bíblia nos ensina lá em Samuel 16, que o Senhor não vê como homem, pois o homem vê apenas os que está diante dos olhos, porém o Senhor olha dentro do coração. Então é o que aconteceu naquele episódio do Davi. Então é com esse ser que está aí dentro de você que Jesus se relaciona. Aquele ser que, quando não tem ninguém olhando para você, você está lá. É esse ser que Jesus se relaciona, que Ele quer sondar no profundo daquele coração. Ele sonda a intenção de cada coração. Irmãos, não tem como fugir dessa realidade. Hebreus 4,13 vai nos dizer assim, ó: nada está oculto aos seus olhos, e tudo está exposto diante dele. Por isso, irmãos, por essa verdade que muitas vezes nós não entendemos o querer de Deus e a vontade de Deus. Por que não foi o irmão do rei Davi que foi ordenado para ser rei? Foi Davi, sendo que o irmão dele, os irmãos, acho que 2 ou 3 já eram guerreiros, já trabalhavam no exército do rei Saul, eram fortes, homens de guerra, grandes, vistosos. Foram chamar um menino que estava lá no pasto cuidando de ovelhas, porque lá no pasto
onde Davi estava, o Senhor já estava sondando o coração daquele menino. E viu que ele era obediente, que ele era bondoso, que ele defendia as ovelhas do pai, que ele fazia tudo com excelência. E o Senhor fala: é esse que eu quero como rei de Israel, como rei do meu povo. E todos ficaram atônitos, porque ele... É o que Deus faz, é contramão dos nossos pensamentos, querido. Então nunca se preocupe muito com a aparência, se preocupe com a atitude da pessoa, com o coração dela, com aquilo que ela gera de fruto para o reino, com a integridade das pessoas, porque quem olha para o exterior são os homens, queridos. Então Deus já sabe como está esse coração batendo aqui dentro, e Ele quer falar conosco. Então Jesus disse aos apóstolos que se eles não mudassem de atitudes e buscassem ter um coração humilde como uma criança, nem no reino de Deus eles entrariam. E Davi tinha esse coração humilde, manso, perdoador. Ou seja, você pode ir para a igreja, você pode mudar teu exterior, cantar, pregar, subir no monte. Se você não tiver um coração puro e humilde diante do Senhor, Ele está falando nesse texto que nós lemos, nem no reino de Deus você participa, nem no reino de Deus você entra, porque o Senhor se alegra com o quê? Com o coração humilde. Isso fala a Bíblia inteira. O Senhor resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus, e no tempo certo Ele te exaltará. Então Jesus alerta: se transformem ao ponto de se tornarem como uma criança. Mas como assim criança? Não é no sentido imaturo, é no sentido da pureza de coração, da sinceridade, da humildade, é não ter segundas intenções no coração, coisa somente por interesse, é ser totalmente um coração como Deus nos criou, como Ele projetou e que se perdeu lá no Éden, por culpa do pecado. Então, é essa criança no sentido de um coração humilde, sincero, diante de todos. E como que uma criança vive? Irmãos, viver como criança hoje deve ser a melhor maneira de se viver. Porque o mundo está tão pesado, tão chato, tão injusto. Estou falando alguma mentira? Que você olha uma criança, assim, brincando, você fala: meu Deus, que alegria, que gostoso que é. E por isso o Senhor Jesus faz essa comparação, porque o mundo está cansativo demais. E quais são, para a gente andar aqui, as características de uma criança, para nós aprendermos aqui, e que são totalmente bíblicas. Eu tive estudando isso aqui, e enquanto Deus ia me dando as revelações, eu falei: meu Deus, mas a criança, tudo que ela vive é totalmente bíblico. Como que o homem começa a desandar tudo? E o Senhor quer que nós estejamos um treino, através da palavra dEle, para termos um coração conforme Ele quer. Amém? A primeira característica que eu separei para vocês eram inúmeras. Nós vamos fazer aqui hoje apenas 3. A primeira é que criança vive só o hoje. Amém? Quem está aqui hoje nesse domingo? Que dia é hoje? 12 de julho. Quem não está pensando na prova que vai ter quinta-feira que vem? Quem não está pensando aí no que tem que fazer amanhã? Que horas vai acordar? Quem de vocês? Criança vive só o hoje. E sabe quem começou com essa questão, irmãos? De expectativa grande no que vai vir no futuro, que será. Primeira menção dessa na Bíblia foi de Satanás, meus queridos. Foi do diabo. Porque Adão e Eva andavam o dia a dia, a cada dia passeando no jardim com o Senhor Jesus, vivendo aquilo que o Senhor tinha planejado para o homem. Quando a serpente vai falar com Eva, o que ela falou? Olha, se você fizer isso, se você comer esse fruto, você será, futuro, meus queridos, você será como Deus. Então, por isso que a Bíblia nos ensina a não ter tanta expectativa, para não nos decepcionarmos e não decepcionarmos Deus. Nós temos que ter sim o quê? Uma esperança viva na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré, que é o Deus de justiça, de amor, de paz, que nos perdoa, que nos conduz no caminho que nós temos que seguir. Agora, expectativas seculares acabam trazendo transtornos para a nossa vida. Nós temos que respirar
lembrar de sermos como crianças. É isso que o Senhor está falando. Então a criança não conhece passado, não se preocupa excessivamente com o futuro a ponto de perder o sono, a ponto de perder o hoje, ter o hoje sequestrado pelo amanhã. Criança não. Criança quer saber do hoje. Você nunca verá isso em uma criança, essa preocupação que os homens adultos, as mulheres adultas têm. A criança quer saber de brincar. E, inclusive, quando está na hora de dormir, elas podem estar ali cambaleando. Filho, está com sono? Não, não estou. Ela quer continuar brincando, ela não quer perder tempo com sono. A criança, quem é pai e mãe sabe do que eu estou falando. Elas ficam brincando e querem aproveitar o máximo. Carpe diem, aproveite o dia. E é verdade, temos uma vida só, temos 24 horas a cada dia, nós temos que aproveitá-lo da melhor maneira e aprendermos com essas crianças a não perder sono por conta de coisas que nós nem sabemos quando será, como será. A palavra diz assim do Senhor, Salmo 118, 24, ó, este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Que dia é esse que ele está falando? Para nós nos alegrarmos, é hoje. E a palavra já fala, não vos preocupeis com o dia de amanhã. É igual Jesus, meus queridos, pensa bem, ele estava próximo de ir para a cruz, os apóstolos tudo em volta, e os apóstolos preocupados, meu Deus, o que será de nós? E se ele não redimir Israel de Roma, os impostos pesados, quem vai cuidar de nós e nossas famílias? Será que vamos voltar a ser pescadores? Mestre, não vai não. Jesus fala assim, calma, calma, olha lá os lírios do campo, olha que lindos, olha como eles se vestem, olha, nem Salomão no auge da tua glória se vestiu como um deles. O que Jesus estava falando, meus queridos? Desliga um pouco esse automático. Deus está em tudo. Se nós não vermos Deus na folha de árvore balançando lá fora, você pode ser o maior teólogo do planeta, você não vai entender o que é o amor de Deus e a soberania dele. Olhai os lírios do campo, calma, acalma o teu coração e vai refletir na tua face a luz de Jesus. Que pessoa agradável, que luz é essa, que tranquilidade, que paz. É isso que Jesus estava querendo passar ali para os discípulos, para os apóstolos dele. Então, criança, ela não tem essa loucura, meus queridos, dessa cronologia de 7 dias de semana, preocupado com tudo que vai fazer. Então, nós, às vezes, não vivemos o hoje porque nós estamos preocupados com o que amanhã vai acontecer, com o que vai acontecer na terça, na quarta, na quinta. Às vezes, nós ficamos aborrecidos com o que fizeram com nós ontem, nos culpamos pelo que nós fizemos ontem e o hoje está aqui, corações igual de uma criança. Se for assim, o nosso hoje vai ficar pesado demais, queridos. Preocupação, ansiedade, competitividade. E Jesus te convida nessa noite a abrir o teu coração, a descansar, a respirar. Feche seus olhos por um segundo. Respire bem fundo pelas narinas, solte pela boca. Sinta a presença doce e suave do Espírito Santo, aquele que rege tua vida. Aquele que está falando, olha, eu sei tudo que você vai fazer essa semana, não se preocupe tanto, eu estarei contigo, eu serei a tua justiça, te tomarei pela minha mão direita, te livrarei de tropeçar, apenas descanse, seja como uma criança, faça a tua parte com excelência que eu estou contigo. Amém, queridos? Amém, como é bom isso, porque às vezes a gente está pregando aqui, tem gente ouvindo a palavra de Deus, preocupado no que vai fazer no outro dia e deixam de receber uma semente plantada por Jesus no coração, que é a palavra de Deus. Então a certeza que nós temos nessa vida, queridos, é o hoje. O ontem já se passou e amanhã pertence ao Senhor. Criança só vive o hoje. Amém? Segunda característica da criança é que a criança coloca a sua segurança no Pai. Amém? Quantos de nós aqui estamos colocando a nossa segurança no Pai? Criança é assim. Por mais que nossos filhos sejam diferentes uns dos outros, eles vão buscar sempre a segurança no pai, na mãe, porque eles sabem que ali é seguro. Eu lembro que, quando as meninas eram pequenas, a gente estava de férias, e
a gente estava, às vezes, na piscina lá da pousada, e elas tinham medo de pular no fundo, ficava só no raso. Só que quando eu ia para o fundo, eu falava, pode vir que o papai segura. As duas, quando eram pequenas, elas vinham, mas pulavam sem medo mesmo. Pá, sabia que eu ia segurá-las e não ia deixá-las afogar. Então, essa relação pai com criança, que é que Deus está falando conosco nessa noite, que Ele quer que nós estejamos, meus queridos. Isso é muito lindo. Imagine você conectado com aquele que te criou, falar, eu não largo dele por nada, por nada. Não tem nada mais importante do que ele. Amanhã eu não sei o que será, mas hoje eu estou com ele. Ele é o meu redentor. Então a criança, ela coloca a tua segurança no pai. Então, nós não somos muitas vezes assim. Porque às vezes nós procuramos o pai só quando a última tentativa nossa já deu errada. A gente tenta de todos os jeitos, pela nossa força, e vai aqui, e quer fazer igual ao outro, quer fazer assim, quer aprender de maneiras que, às vezes, não são princípios de Deus, e deixamos Deus por último lugar. A gente inverte o valor daquela palavra que diz que era para buscarmos primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Por que é tão difícil, às vezes, viver isto? Inverte o valor. Então, nós tentamos, às vezes, com a força própria e deixamos Deus em último lugar. É isso que Deus está alertando para nós não fazermos isso. Saiba que a nossa segurança está em Deus. Amém, meus queridos? A nossa segurança está nele. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E nessa noite ele está falando, eis que estou à porta e bato. Se você ouvir e abrir o teu coração, eu entrarei e cearei contigo. Intimidade, mesa, comunhão com Jesus, revelação de Jesus para a tua vida, na comunhão aonde Ele ordena a bênção. Ser como criança é colocar a segurança no Pai. Longe de Deus não há vida, queridos. A existência é diferente. Amém? O terceiro e último, porque hoje nós temos aqui também um momento de ceia. Primeiro, segundo, a criança tem a tua segurança no Pai. A primeira, ela vive o hoje. E a terceira, a criança é sincera no que diz e no que faz. Amém? Quantos são sinceros no que diz e no que fazem? Como crianças. Às vezes, meus queridos pais aqui, ó, cuidado, muito cuidado que vocês falam para as crianças, não elas fazem vocês passarem vergonha, viu? Quem já passou vergonha aí? Que você faz alguma coisa ou fala e a criança chega lá junto com o teu patrão, olha, meu pai fez isso ou fez aquilo. Elas falam mesmo. Então elas são sinceras em tudo que elas fazem, tudo que elas veem. Então temos que educá-la junto aos princípios do nosso Senhor. Quando a criança ama, ela ama sinceramente. Se ela gosta de você, queridos, não tem quem faça ela desgostar. E quando ela não gosta também, ela não vai querer ficar junto, ela não gosta de verdade. É muita sinceridade. Muitas vezes nós não falamos o que nós deveríamos falar, e às vezes falamos o que não deveríamos falar. Nós temos que aprender a lidar com a verdade, como as crianças fazem, porque a palavra de Deus diz que a verdade é o nosso escudo, a nossa proteção, o nosso broquel. A verdade vai nos livrar de ciladas. Quantas ciladas nós já fomos libertos porque nós falamos a verdade? Seja sincero. Então, às vezes nós magoamos pessoas nos magoam, mas a palavra de Deus nos diz que é para nós focarmos no que Ele tem para nós, com um coração puro e sincero, e de dentro de nós o nosso coração vai estar cheio de coisas boas e vai sair coisas boas. Quem quer ter um coração cheio de coisas boas? É muito bom. Você vai fazer bem para a tua família, para a tua descendência, para a humanidade, e vai deixar um legado tremendo para todos aqueles que vivem ao redor de vocês. Amém? Então a criança, ela não usa, meus queridos, como nós, de hipocrisia. Se ela está triste, ela vai demonstrar que está triste. Ela não maqueia. Ah, você está bem? Eu estou, mas às vezes não está. Tem orgulho de falar ou não quer contar o problema. A criança já abre para você o coração e fala mesmo. É aquela inocência. Então as crianças não têm aquele medo de mostrar para as pessoas o que elas não são. Eu sou isso aqui e tudo bem. Gostou de mim, gostou. É assim que nós temos que ser. Não adianta forçar para queremos aprovação alheia. Então, queridos
peça para o Jesus nessa noite um coração de criança. A nossa mensagem nesse culto de ceia é que você olhe aí para dentro de si e veja se existe aí uma criança aí dentro ainda. Somente quem tem um coração como de criança vai viver as coisas extraordinárias de Deus. Não tem como. Nós temos que amolecer nosso coração de tal forma, esvaziá-lo de tal forma, que sobra espaço para o agir do Espírito Santo trazer as boas novas, a plenitude e as revelações do céu para nossas vidas. Então, não leve tudo a sério, não adoeça a tua vida levando tudo a sério. Sorria e viva como criança, porque olhando uma criança, nós notamos que a gente precisa de pouco para ser feliz, queridos, muito pouco. Só tem terra no quintal, ela já faz um monte ali, um morro, pega um carretelzinho de linha, fala que é um carrinho e vai brincando. E ele é tão feliz quanto uma criança que está lá com um PlayStation brincando. Os dois são plenos naquilo que estão fazendo. E os adultos batendo cabeça. Ah, aquele lá fez isso, eu não fiz, vou fazer igual, não sei como, quem é o maior. Perdi hoje, amanhã será que eu ganho? E vai passando a vida. E o Senhor está ali à porta, querendo que você tenha um coração para entrar no reino de Deus como essas crianças. Então celebre o dom da vida. Eu tinha separado um texto, e eu acabei esquecendo de anotar, do Augusto Cury, para falar para vocês que ele diz que envelhecemos e deixamos morrer dentro de nós algo que nós nunca deveríamos ter deixado morrer dentro de nós. Então, se preocupe com hoje, coloque tua segurança no Pai, seja sincero no que você diz e no que você faz, e você estará na plenitude do reino de Deus, aquele reino que Ele sempre nos surpreende com a tua bondade, com a tua misericórdia, com a tua justiça, transformando o nosso coração de passo em passo, de glória em glória, vai ficando os lixos para trás, e nós vamos caminhando com o coração limpo cada dia mais, perante o nosso Senhor Jesus, e é aquele que perdoa as nossas falhas, que nos ensina, que nos reconduz quando nós erramos, e faz tudo novo, desde que nós estejamos um coração disposto a deixar Ele entrar, e se Ele entrar, um coração será cheio de coisas boas. O que o mundo não está conseguindo, queridos, que a igreja de Cristo, em nome de Jesus, sejam pessoas, um coração cheio de coisas boas e agradem o nosso Senhor Jesus acima de tudo e acima de todas as coisas, porque Ele é o nosso Redentor que vive e reina e que morreu por nós, e nós aqui estamos em gratidão a Ele. Amém? Você recebe? Então vamos dar um forte aplauso ao nosso Deus essa noite. Amém? Vamos ficar em pé. Quero chamar o Ministério de Louvor. Amém? Enquanto o Ministério de Louvor vai cantar aqui, bem baixinho, aclame ao Senhor. Antes de ir para a ceia, eu quero orar com vocês nessa noite, para que a gente aprenda. Eu sei que não é fácil ter um coração como de criança. Coloque a mão no teu coração. Muitas vezes você se cobra muito. Eu sou adulto, eu preciso disso, preciso daquilo. Mas tem um Deus que fala: calma, filho, calma. Quando você está quase aí se afogando, eu vou te trazer à tona para respirar um pouco. Eu vou te dar o meu consolo, o meu renovo. E você vai se tornar uma criança, correndo pelo parque, brincando e se jogando nos braços do Pai. E os braços do Pai são braços de amor, que pega e te consola, e te balança no colo dele, e fala: fica tranquilo, eu sei o que você está passando, mais do que você mesmo. Eu tenho mais prazer em te abençoar do que você em ser abençoado. Então descansa, fique tranquilo. Eu sou o dono de todas as coisas. Em tudo no mundo há o meu mover, há o meu querer. Pai querido, eis aqui a tua amada igreja, Pai. Eu sei que nessa correria, Pai, muitas vezes esquecemos, Senhor. Esquecemos até quem nós somos e o que estamos fazendo e por que estamos fazendo, Senhor. Oh Deus, nos ensina, Pai, nos ensina a ter esse coração humilde, como de criança, Pai, sem resquícios de soberba que precede a queda, Pai, sem resquícios de orgulho que leva à queda, sem resquícios de vaidade que não nos levará a lugar nenhum, Pai, mas que seja um coração cheio de coisas boas, cheio de coisas agradáveis, que as pessoas sintam um prazer enorme em conversar conosco, Pai, que possamos estender as mãos para aqueles que precisam, aqueles que necessitam, Pai,
e fazer delas adoradores, que elas possam olhar e falar: obrigado, Jesus, e te glorificar, Senhor. Que possamos sinalizar o teu reino com graça nessa terra, Pai. Que possamos pedir perdão todas as vezes que falharmos diante de ti, Senhor querido. Oh, Senhor, amolece os corações nessa noite. Nos dá um coração igual ao teu nessa noite, papai. Coração disposto a obedecer, Senhor. Coração a ajudar, a perdoar, Senhor. Nos ministra, Senhor, nos ajuda a viver o hoje de uma forma plena, Senhor, que daí o nosso amanhã fluirá de uma maneira muito melhor, Pai. Não nos deixe desperdiçar o nosso dia, Pai, por mais difícil que seja, Senhor. Nos ensine a termos dependência do Senhor, Pai querido, colocarmos nossa confiança no Senhor. É nos seus braços que nós pulamos e saltamos e te abraçamos e regozijamos-nos de alegria, Senhor querido. Pai, nos ensina a ser sincero em tudo aquilo que fazemos e falamos, Pai querido. Tu és a verdade, Tu és a vida, Senhor. Tu és a palavra que liberta, Pai. Tu és o nosso consolador, o nosso protetor, o nosso intercessor, o nosso Deus, que verteu sangue naquela cruz por nós, mesmo nós não merecendo, Papai querido. Pai, sabemos que será um nome que está acima de todo nome, Pai querido, e nós nada somos sem Ti, Pai. Sem Ti nada podemos fazer, diz a Tua palavra. Então nos capacite, Pai, gere em nós um coração genuíno, Senhor, para que as vidas possam ser alcançadas e que possamos viver aquilo que pregamos, Pai. Que possamos ser a mensagem a ser pregada nesse mundo, Senhor, nessa terra onde há, Senhor, tanta dissolução, tanta guerra, tanta briga, Senhor. Tanta briga por poder, Senhor. Pai, nos ensina a ser a igreja remanescente dos últimos dias, Pai. Nos ensina a ter esse coração quebrantado na Tua presença, Pai. Abençoe nossas famílias, Pai querido. Que possamos, na unidade do Senhor, aprendemos a perdoar, Pai. Aprendemos a juntos crescermos em Ti, a celebrar o Teu nome, a celebrar a vida, a celebrar as flores, o vento, Senhor querido, a chuva, o sol, o frio, o calor, as estrelas, a lua, os animais, a terra, o mar e tudo mais que o Senhor nos deu, e que muitas vezes a nossa cabeça dura não nos permite celebrar, porque pensamos apenas no amanhã e no que nós temos que fazer, Senhor querido. Oh Deus, nós queremos essa transformação, Pai. Isso é vida plena. Isso é vida abundante e dependente das coisas, Senhor. Nós queremos. E eu profetizo corações de crianças para a comunidade Bíblica Vida nessa noite, no nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Vamos ouvir um cântico e depois nós vamos para a ceia. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruja os mares ao som de Teu nome. Alegre te louvo por Teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são Tuas promessas. Incomparáveis são Tuas promessas. Incomparáveis são Tuas promessas.
incomparáveis são tuas promessas pra mim. Vamos aplaudir mais uma vez esse Jesus poderoso, esse Jesus de amor, de glória, de graça sobre nós. Pode se sentar, amada igreja, nós vamos para o momento da ceia. E que palavra para o nosso coração, né? O Senhor pede na palavra dele: filho meu, dá-me o teu coração. Só basta a gente entregar e falar: Senhor, trabalha no meu coração para que eu tenha um coração igual ao teu. E recebermos a palavra, né? Como foi dito aqui nessa noite. O Senhor nos deu os passos para receber essa criança aqui, ó, essa criança interna. Então que essa palavra gere vida em nós. Amém? Vamos para a palavra da ceia nessa noite. Lucas 22, 19 e 20. Quem quiser abrir. Eu vou ler na ARC. Lucas 22, 19 e 20. Então, tomando o pão e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Versículo 20. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. A palavra do Senhor Jesus sobre o nosso coração, orientando aos discípulos a respeito do corpo dele, que foi partido na cruz do Calvário, e pelo sangue que foi derramado, o sangue precioso de Jesus. Ele levou como uma oferta pura, santa, uma oferta sem manchas, sem máculas, sem pecado. A oferta com o corpo e com o sangue. Foi uma oferta de Jesus em total obediência ao plano da salvação para mim e para você e para toda a humanidade. E tudo isso Jesus fez como entrega por algo muito lindo, que muitas vezes nós ficamos perguntando: será que Deus me ama? E Ele entregou o seu único filho, o filho único amado dele, por amor a mim e a você e a todos os demais. Esse amor foi pela humanidade. Jesus se doou por inteiro, não deixou nada para trás. Foi uma oferta viva de sacrifício por amor a nós. Então existe um poder muito grande na comunhão para tomarmos a ceia. E existe um poder muito grande no corpo e sangue de Jesus que foi derramado por nós. Louvado seja Deus por isso. E esse sangue tão precioso, ele nos lava de todos os nossos pecados, todos eles. Não fica nenhum sem passar o sangue de Jesus. Então, nessa hora, nós vamos fazer conforme Jesus nos pediu. Examine-se a si mesmo. Nós vamos ter um tempinho para você se ajoelhar, se você puder. Se você não puder se ajoelhar, você pode ficar sentadinho mesmo. E você vai fazer a sua oração de arrependimento, a sua oração de confissão, a sua oração de gratidão a Deus por esse momento tão especial. Faça o seu examine-se. Se você já agradeceu o tamanho amor, pode se sentar. Eu vou pedir que acendam as luzes para nós fazermos a consagração dos elementos da ceia. Os casais já podem vir aqui à frente. Nós vamos nos preparar agora para servir toda a igreja com muito amor, assim como Jesus fez por nós. Ele nos serviu com muito amor.
vamos todos juntos. Agora eu peço à igreja que fique em pé, por gentileza. Estenda as mãos em reverência ao corpo e sangue de Cristo. Em reverência ao amor do nosso Senhor Jesus. Pai, nós apresentamos ao céu nesta hora. Apresentamos aqui o sangue representado no suco, o sangue de Jesus e o seu corpo representado no pão. Pedimos a Deus a consagração do céu sobre os elementos da ceia. Pedimos que o fluir do teu coração passe sobre o nosso coração nessa noite. Que o fluir da tua essência, Senhor Jesus, passe pelo nosso coração a partir do momento que tomarmos a ceia. Que algo diferente se mova dentro de nós. Estamos aqui, Pai, em comunhão, em obediência à tua palavra. Examine e conhece cada coração aqui, Pai. Porque cada um já fez isso. Mas o Senhor conhece-nos no profundo. Então santifica, abençoa, Pai. Abençoe cada vida que vai ceiar. Abençoe, Senhor, cada entrega de coração genuína nessa noite. E que algo se mova dentro de nós, Pai. Que como foi dito aqui hoje, em todos os momentos desse culto, o Senhor é um grande Deus. É um Deus do renovo, da paz, da esperança e da alegria. E é o único capaz de curar o nosso coração das mazelas da nossa alma. Então cura-nos nessa noite, Pai. Eu peço cura, Pai, através da ceia do Senhor nessa noite. Eu peço cura, Senhor. Quem chegou aqui enfermo, que saia curado em nome de Jesus. Quem chegou deprimido, que saia alegre em nome de Jesus. Quem chegou aqui, Pai, preocupado, ansioso, que saia confiante, com a fé, Pai, ainda aumentada em Ti. Faça a Tua obra em nós, Pai, através do Seu amor, no nome de Jesus. Querida igreja, vocês podem formar as filas, vir cantando.